Canadá. Começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou Masaru Rocha, falando direto de Ottawa, e eu acho que a gente já gravou um programa sobre isso. Eu sou o Berg, falando de Quebec, e é um prazer enorme falar da minha primeira escolha como cidade em termos de morar no Canadá. Nossa, plot twist nesse programa. E agora temos nossa convidada, que não é tão convidada assim, né? Mas já é prata da casa, Dona Andréia. Pois é. Meu nome é André, atualmente eu moro em Vancouver e eu trouxe um amiguinho aqui para me fazer companhia, para trazer muito amor a esse podcast. Já bem. Dizem as mais línguas que ela vai realmente precisar de muito desse ensino aí. Eu vou. Ele veio aqui para me ajudar. Então, neste programa, baseado em muita amoxicilina e muito maracujina, vamos falar sobre a grande metrópole de British Columbia. Vamos falar sobre Vancouver, lugar onde... Quem tá mais amoxicilina nem de mim? A amoxicilina era na minha garganta, que minha garganta tá toda estourada. Você também? Eu estou... Tá vendo a minha voz assim, essa voz meio... Eu tô de sinusite até a lata. Nossa, eu descobri que antibiótico já. Existem muito mais fluidos corporais no corpo do que você imagina, cara. Então, vamos começar a destrinchar esta grande cidade, onde Dona Andréia hoje reside. E mais interessante de tudo isso é que ela já morou em Toronto, então ela vai poder fazer um comparativo do que ela já viu, o que ela já vê, sem papas na língua, né? Como é que é? #NoFilter, né? Oh my goodness, eu estava me preparando com todos os filtros possíveis e imagináveis. Nada de falsidade. Então, para você que tá caindo de paraquedas nesse programa, a gente já gravou, no passado a gente gravou um podcast com a participação da Biba, da Carol Camanho, da Cassandra e da Kitty, onde elas falavam exatamente sobre Vancouver. O curioso é que das 4 participantes, 2 já não moram em Vancouver. Veja bem, né? Veja bem. Por que será? Saberemos... Eu avisei que era suspeita essa história aí. Saberemos o segredo dos tostines até o final desse programa. Então, vamos começar. Seja bem-vinda, Dona Andréia. Muito obrigada, prazer estar aqui nesse programa. Ela como convidada, né? Pois é, né? Não é todo dia que a gente te convida para ser convidada. Esse programa está muito chique, a gente convida os entrevistadores, já convida o Massaro, já convida o Berg. Eu acho que isso é falta de recurso mesmo, parece aquelas coisas que esse programa de auditório, o cara chama os parentes e tal. Então, dando um breve, tirando um pouco a carga histórica e geográfica das costas da Dona Andréia, dando um breve overview sobre Vancouver para as pessoas, né? Então, Vancouver hoje está entre as top 5 maiores cidades do Canadá. Curiosamente, Ottawa é maior que Vancouver, e eu fiquei surpreso disso, só de saber essa história. E o nome Vancouver veio do cara que descobriu a região, era o tal do general, qual é o nome do general mesmo? George Vancouver. E a grande curiosidade, o grande plot twist desse programa, que eu descobri que Vancouver, na verdade, veio do holandês, era Vancouver. Olha, então, até que o pessoal fala do jeito certo, né? Porque quando a gente não sabe ler o nome da cidade, quem é português nativo, muitas vezes fala Vancouver, né? Vancouver. Na verdade é Vancouverden. Né? Aí já ficou diferente. O que se traduz ao pé da letra como cruzamento das vacas. Mas é o sobrenome do cara, né? Que é a roça, então. A Carol sempre fala que aqui é a roça, deve ser por causa dessa história das vacas. É como o Berg disse, é o sobrenome do cara, não tem muito o que fazer nessa história. Não tem muito o que fazer, não. Tem uns que tem o pinto no final, né? Os outros tem... Não dá pra fazer muita coisa, então, o nome do cara. Então, Vancouver é a maior cidade de British Columbia e é banhada pelas águas do Pacífico. É a única... não, tirando lá do outro lado. E... uma das grandes razões de Vancouver existir foi exatamente a tal da ferrovia que ligou o Canadá de leste a oeste, onde centenas de milhares de pessoas trabalharam, inclusive e principalmente
chineses que eram trazidos para trabalhar na ferrovia e que acabaram se tornando como parte fundamental da diversidade da cidade. Então não é de hoje que Vancouver é entupida de chineses. Ela tem uma longa tradição de asiáticos na região, principalmente chineses, mas também japoneses, vietnamitas, coreanos e outras etnias em menores números. É aquela história, né, cara? Geograficamente, né? O planeta redondo, a Ásia está do lado de lá, né? É mais perto e tal, e aí, né? Então, o clima de Vancouver é um troço ligeiramente mais agradável do que no resto do Canadá. Uma das principais razões disso ligeiramente daí, não, é bem mais agradável, né? Eu tentei ser um pouco mais ameno. Razão pela qual era a minha primeira escolha, volto a dizer, entendeu? A sua é de sei lá quantos 1000% de habitantes brasileiros que vêm para cá. É verdade. Desculpa, interromper. Você olha assim e faz menos 30. Aqui no meio faz menos 15. Lá faz 0. Então lá é melhor, né? Assim as pessoas presumem, né? Não necessariamente que isso seja verdade. Olha só, já começou dando lapada na galera. Outra coisa que também atrai as pessoas por lá é porque é a possibilidade de ter mais, como é que direi isso? Horas de sol durante o ano. Isso não é verdade. Pois é, só que daí eu fui procurar uma coisa, né, que dizia lá, Vancouver está no top 10 das cidades que mais recebe luz do sol por ano no Canadá. Aí eu falei, tem algo errado nessa... Tem angu nesse caroço, tem caroço nesse angu, né? Aí eu fui ler a descrição de qual o critério para isso daí. É simplesmente o posicionamento do sol. Então, em termos de índice, a cidade que mais tem sol no Canadá, das grandes, é Calgary. Calgary é a cidade mais ensolarada do país. E Vancouver também, porque ela está iluminada, né, pelo sol. Isso não quer dizer que não tenham nuvens entre você e o sol. E daí a casinha vai pro buraco. Mas a pergunta é, na média, curiosidade mesmo, minha, eu não sei da informação não. Na média, eles têm mais horas de sol que o resto do Canadá? Olha, de acordo com o site currentresults.com, de onde eu peguei essa informação, diz que Vancouver tem 2.109 horas de sol por ano. Né? Em comparação, Ottawa tem 2.084. Então, vocês têm mais ou menos 15. Aqui, uma coisa que eu noto é que, assim, no inverno aqui, escurece meia hora mais cedo do que era em Toronto. E clareia de manhã meia hora mais tarde do que era em Toronto. Porque aqui está mais ao norte, se você olhar o mapa. Sim. A latitude é maior. Latitude, né? Mas no inverno, no verão, daí isso se inverte, né? Porque aqui o sol vai nascer mais cedo e o sol vai dormir mais tarde. Agora, olha só, tem um outro índice também que ele diz que é a porcentagem de dias ensolarados. Eu acho que esse tem mais a ver. De novo, Calgary está no topo e nesse top 10, aí Vancouver não aparece. Óbvio, né? Nem sinal de vida. A cidade mais ensolarada de British Columbia, na verdade, é Victoria. Vitória tem chove menos, assim, tem menos dias cinzas do que aqui. Pois é. Vitória, só para efeito prático, está mais para baixo, né? Está mais perto dos Estados Unidos. Vitória um pouquinho mais, e está no mar também. Na verdade, é a cidade que eu acho que é mais perto de Seattle, essas coisas lá, né? É bem mais perto. Se você atravessar de barco ali direto para lá, sim. Nado, você chega. Exato, dá para você. Você já vê, você tem um ponto lá na ilha de Vancouver, né? Que o nome da ilha é Vancouver Island. A ilha onde fica Vitória. E se tem um ponto mais ao sul da ilha na cidade de Vitória lá, que você vê já as ilhas lá dos Estados Unidos. Não é muito longe. Entendi. Massa. Então, menos números, mais ações. Dona Andréia, o que você acha aí da cidade, em panoramas gerais, assim? Você não precisa começar a bater agora, viu? Deixa a bichinha livre, rapaz. O programa é dela hoje. Não, eu não quero bater, não.
Vou pôr o meu ursinho do lado, tá? Mas ele vai ficar aqui tomando conta para deixar sempre muito amor nesse programa. Vamos lá. Em linhas gerais, o que eu acho da cidade... Vancouver é uma cidade grande para os padrões canadenses, né? A Metro Vancouver. Você falou Vancouver é menor do que Ottawa, né? Mas é menor Vancouver itself, a cidade de Vancouver. Porque se você falar da Metro Vancouver, que tem acho que 23 municípios, aí já dá praticamente 2,5 milhões de habitantes, aí vai ser. Sim. Mas Vancouver, a última vez que eu vi dados, estava em torno de 700 mil e poucos habitantes. Então, certamente menor do que Ottawa, Vancouver. É a população de Quebec. A população de Quebec. Mas o negócio é que a área dela é bem menor, né? Então, a densidade demográfica acaba sendo maior. E Vancouver... Um dos motivos, assim, uma das coisas que eu falo, que eu não gosto do trânsito daqui, é que Vancouver fez uma escolha de não ter highway, não ter nenhum tipo de via rápida no centro da cidade, assim, que levasse ao centro da cidade. Então, com isso, a sua velocidade média para trafegar dentro de Vancouver dificilmente é mais do que 20 ou 22 km por hora. Porque você anda uma rua e para no sinal, você anda outra rua, para no sinal. Às vezes o sinal abre, você tem o carro que quer virar à esquerda e o carro que quer virar à direita, e ninguém pode. Então, você fica parado mais tempo no sinal. Então, essas coisas tornam o trânsito aqui, não pelo número de habitantes, não pelo volume de carros, um trânsito ruim, mas porque é um trânsito que não foi feito para fluir, não é o objetivo deles, né? Parece que ela sempre priorizou mais essa questão de você andar a pé, né? A cidade prioriza isso, só que veja bem, hoje em dia é a Metro Vancouver, é uma região onde você tem que vencer grandes distâncias, então não faz sentido para mim que a prefeitura continue insistindo que você tem que andar a pé ou de bicicleta. Pode crer. Entendeu? Se você vai de ônibus, a velocidade média, porque o SkyTrain não atende tantas áreas da cidade quanto deveria, ainda precisa desenvolver bastante, então você muitas vezes vai ter o ônibus para pegar, né? Então, com isso, daí a tua velocidade média cai para 10, 12 km por hora, isso, porra, bicho. Caraca. Você fala assim, porra, 12 km não é longe para você ir, mas você vai levar 1 hora porque você vai pegar o SkyTrain, você vai ter que pegar um ônibus, outro ônibus. Isso é a realidade de muita gente aqui no dia a dia. Então, por isso, assim, eu acho que apesar de Vancouver, sim, tem uma natureza exuberante em torno da cidade, né? Muito fácil acesso à montanha, muitos lagos, muitas áreas verdes para você desfrutar no entorno. Eu acho que a cidade em si carece muito de planejamento para realmente se tornar uma cidade verdadeiramente assim, Most Livable City, que é o título que ela quer, né? De Most Livable and Greenest City in the World. Então, eu acho que falta muito, mas muito investimento mesmo da prefeitura e de toda a administração da Metro Vancouver para melhorar a estrutura viária, para melhorar transporte público, né? O ferroviário, tudo é muito lento. E não falta grana, né? Porque a cidade ela tem grandes investimentos, não só no setor imobiliário, que todo mundo sabe, mas também nessa parte de entretenimento, né? Em princípio não falta dinheiro. Minha percepção é de que falta pessoas, sabe? Falta gente, falta mão de obra para colocar para trabalhar, para realmente melhorar tudo isso. Porque tudo aqui anda muito devagar. Uma reforma de elevador no prédio leva mais de 1 ano, porque são 4 elevadores, tudo bem, mas cada um vai levar 6, 8 meses para reformar. Teve uma das escadas rolantes que ficou 2 anos interditado, acho que foi no Metrotown, que levou 1 ano, 2 anos para reformar. Então, tudo aqui demora muito para acontecer. E eu acho que, em parte... Fala, Massaro. Você não tem neve, né, para se preocupar ainda por cima. Você não tem neve, você trabalha o ano inteirinho aqui. Você tem clima que é, assim, possível trabalhar o tempo todo. Então, realmente, eu acho que falta mão de obra. Assim, a gente vê que tem uma carência muito grande de mão de obra, de construção, de consultores, de gerência, mas acaba sendo uma coisa difícil de resolver, porque o custo de vida na cidade é muito grande. Então, ela torna inviável que as pessoas se desenvolvam e prosperem aqui. Aí as pessoas vão embora, Pode crer. entendeu?
Então, fica uma coisa muito desequilibrada, assim, você conseguir gente para fazer isso, mas, ao mesmo tempo, essa gente, ela não vem para cá porque você viu, nossas amigas foram embora daqui, né? André, vamos falar, assim, vamos só voltar, a gente falou um pouco Massara falou um pouco dos chineses, dos asiáticos em geral que vêm para aí, e falou também do clima que era agradável. Eu queria voltar um pouco sobre esses dois pontos, só para o pessoal assim, que não tem nenhuma informação, realmente nada, não conhece, está vendo pela primeira vez, está querendo saber sobre Vancouver. Vancouver tem a fama de ser Vancouver, né? Diz que chove muito. É verdade? Como é que é a história do clima? Assim? Tudo bem, é sabido que a temperatura média é mais alta que o resto do Canadá, em tese, pelo que eu entendi, não faz tanto calor assim e não faz tanto frio assim, né? E nesse meio tempo é a chuva que impera. Como é que é verdade essa história? Aqui chove bastante no inverno, mas esse inverno praticamente não choveu e já está começando a ter queimada aí no interior de BC, porque o inverno foi muito seco. Na verdade, nem no interior de BC, está tendo lá em Alberta, mas a gente já está recebendo a fumaceira. A fumaça, então, assim, mas um inverno típico de Vancouver é um inverno em que começa a chover lá por outubro, novembro, e praticamente chove todos os dias até março, abril, entendeu? Todo dia? Praticamente todos os dias. Eu vi, assim, o primeiro ano que eu estava aqui, tipo, chovia 2 semanas seguidas, daí dava um dia de folga, e chovia mais 2 semanas seguidas, dava 1, 2 dias de folga. E que tipo de chuva que é? Aquela chuva torrencial, assim, ou aquela garoa que não para de cair? É uma chuva fina, sabe? Acho que muito parecido com Londres. Pessoal também, Seattle também tem um clima bem parecido com aqui. E é uma chuva fina e permanente, mas ela molha, né? E ela é chata, assim. E o que eu acho ruim é que junto com a chuva fica muito escuro. Mas isso é mais inverno mesmo. Isso é no inverno. Daí chega no verão, aí já espaça bastante a chuva, assim, depois de maio, já espaça bastante a chuva. E no verão fica mais quente e não chove praticamente. É bem seco o verão aqui, eu acho o verão daqui bem seco. Tanto que passa a ter as queimadas, né? Daí, às vezes, também os 2 últimos verões que eu morei aqui... Não, o último verão que eu morei aqui... Na verdade, eu só morei no último, mas os 2 últimos foram as pior summer em relação a queimadas. Teve muitas queimadas, mas esse ano eles estão falando que vai ser pior ainda, porque não choveu no inverno. Putz. Entendeu? Então, tem isso. A queimada, ela faz uma camada de fumaça e daí muitos dias você vê o sol laranjado, o céu todo cinza, aquela coisa bem smoke mesmo, sabe? Bem de fumaça mesmo. Então é triste, assim. Eu não gosto quando eu vejo, porque eu acho triste ver tudo cheio de nuvem de cinza, assim, de fumaça, entendeu? E até aí no verão, é tipo assim, é um verão de 30 graus, é um verão de 20 graus, como é o verão? É um verão de 20 e poucos graus, assim, e o pessoal gosta do clima daqui, porque ele é bem, vamos dizer assim, comparado com o resto do Canadá, é que isso daqui é muito estável, eu diria. Chega a ser monótono. Para quem gosta das oscilações, de ver bem a diferença de temperatura, chega a faltar isso, assim, essa coisa dinâmica, né, vamos dizer assim, da mudança, porque a temperatura não varia muito, vai de 0 até 20 e poucos, entendeu? De menos 5 até 20, 25, então, e daí essa variação, ela é bem gradativa, então você praticamente não sente muito mudar, assim, claro que quando começa a sair mais sol, para de chover, o pessoal todo se anima, vai para a rua. Quem nunca? Mas é uma coisa bem assim, a amplitude de temperatura que é bem menor, o que torna o clima assim bem mais ameno, mas não pense que você não vai sentir frio no inverno por causa disso. Pelo fato de chover, eu sinto mais frio aqui do que eu senti em Toronto, entendeu? Entendi. Muitas vezes eu saio e sinto frio aqui. Em Toronto, você se agasalha muito quando você mora num lugar muito frio e você fica mais resistente a baixa temperatura. Que aqui é uma coisa que você não ganha, que é essa resistência a super baixa temperatura, assim. Entendi. Então, você vai sentir o frio, entendeu?
Pessoal que vem do Nordeste, não pensa que aqui não vai passar frio, não, porque vai. E meu outro ponto, né, como eu estava falando agora, a gente sabe, assim, quem conhece um pouco sobre Vancouver sabe que tem até placa em chinês, né, em mandarim. Tem. Como é que é a influência de, assim, é muita gente, é muito asiático, assim, me parece que é a maioria da população estrangeira, né? Diz que é a segunda maior cidade da China, né, fora do... Então, diz que apenas 40%, somado todos os asiáticos, diz que apenas não chega a 40% da população, 30 e poucos. Mas eu falo assim, gente, tem alguma coisa errada, porque eu vejo tantos. Então, que para mim é uma sensação de 80%. No meu trabalho, comentei a semana passada, no meu trabalho, acho que são uns 80% asiáticos, se não mais, entendeu? É muita gente mesmo. E Richmond é a cidade onde eles se concentram mais, né? Richmond é a Little China, que é efetivamente a Little China, porque eles próprios reconhecem aquilo como a Little China, né? E eles gostam de morar lá porque é como a China. E Richmond, que é a cidade aqui da Metro Vancouver, que a prefeitura teve que intervir e começar a fazer uma lei para forçar a ter a placa em inglês, porque muitos lugares só bota a placa em chinês, e você entra na loja, a placa da loja, tá tudo só escrito em chinês, você não sabe ler, entendeu? Então, a população chinesa é bem forte aqui, a população asiática como um todo, em algumas regiões da cidade. Eu acho que, por exemplo, o Norte Vancouver, ou West Vancouver, que já indo lá para o norte da província, já indo para o norte da província, que mais... eu sei que Coquitlam tem bastante coreano, aí Richmond é bastante chinês, aqui em Burnaby, onde eu moro, perto aqui, tem bastante oriental também, no Metrotown. Então, tem algumas regiões em que eles acham que são 80%, 90%, e tem outras regiões em que eles são menos. Acaba que, para efeitos, os estatísticas dizem algo em torno de 30%, 40%. Sabe o que eu descobri essa semana? É engraçado você falar essa questão de porcentagem, só vou abrir esse parênteses rapidinho. Fica à vontade. Eu descobri que... não. A reportagem dizia que mestiços de asiáticos tendem a não se identificar como asiáticos. Eles tendem a pegar o outro lado. Então, por exemplo, se você é filho de um asiático e uma caucasiana, ou um caucasiano, uma caucasiana, eles tendem a se identificar como caucasiano, ou afro-americano, ou whatever. Então, eles descobriram que isso aí está começando a cagar as estatísticas, porque mestiços, né? Mestiços tendem a fazer essa bagunça. Então, você mesmo, Massaro, você se identifica como? Cara, eu não sei. Ele não se identifica. Acho que essa é a melhor definição, né? Nem sei. Não tem definição. Ele não se identifica. Os outros é que identificam ele como japa. Os outros me identificam. Tá. Vamos voltar do começo. No começo não, vamos fazer um negócio. Há quanto tempo você já está morando? Você morava em Toronto antes, né? Morava. Quanto tempo, para quem não te conhece? Quem não te conhece, quanto tempo você morou em Toronto antes de morar em Vancouver? Eu morei quase 2 anos em Toronto, e daí eu me mudei para Vancouver, já vai fazer quase 2 anos também. Quase 2 anos também. Então você é uma pessoa bianual. Você fica 2 anos em cada cidade. Tá. Quando você se mudou para aí, o que foi o troço mais difícil? Nossa, eu acho que o mais difícil foi procurar apartamento, porque era muito pouca opção na época. Mas se por outro lado foi difícil ter apartamento disponível, por outro lado as exigências para eu alugar foram menores do que fizeram em Toronto, entendeu? Porque em Toronto eu aluguei com empresa e eles exigem toda uma papelada de comprovação de renda e não sei o quê. E em Toronto, era a primeira vez que eu estava alugando um apartamento no Canadá, eu era estudante e tudo, né? Agora, aqui não, aqui eu aluguei direto com o proprietário e ele só pediu a minha driver's license. Eu fiquei impressionada. Ele copiar meu nome. Eu falei, como assim? Então, nesse sentido, eu fiquei até com medo. Falei, será que isso não é golpe? Porque estava muito fácil. Muito fácil. Entendeu? Brasileiro desconfia, né?
E é interessante que me leva a minha próxima pergunta, porque eles não fazem muita enquete, mas a gente sabe que os custos em Vancouver são bem altos, né, em termos de moradia. Então é meio contraditório, porque você não né, os caras parece que não tem medo que você não vai não conseguir pagar, já que o custo é tão alto. Né? E aproveitando a ideia, você pode aproveitar e falar do custo ao mesmo tempo. Nossa, bom, eu não sei, pode ser que porque, tipo, bicho, aqui agora talvez esteja, o mercado está meio desaquecido, talvez o cenário não seja esse, mas quando eu vim, a procura é tão grande que se não der certo com você, se o cara precisar botar você para fora, rapidinho ele está alugando para outro, entendeu? Caraca. Então, é muito fácil alugar apartamento aqui, é muito difícil você achar o apartamento, né, para alugar. Agora, em termos de aluguel, é ridículo, né, eu paguei, ridículo assim, é muito caro. Eu pago, assim, pelos valores que eu tenho olhado em outras cidades, em cidades menores, né, até mesmo para Kelowna, se eu quisesse ir, eu pagaria metade do aluguel lá do que eu pago aqui, entendeu? Então é muito caro morar aqui. E eu moro ainda numa região que é uma região barata, eu moro na região pobre da cidade, que é a região leste de Vancouver, é o East Vancouver, entendeu? Tem outras regiões que são impensáveis assim para mim. Inclusive eu não mudo daqui porque as opções que sobram para mim em termos de aluguel é para eu me morar ou lá para Coquitlam ou bem mais longe, né? Vai ser longe do meu trabalho, vou ter que dirigir ou gastar mais de uma hora de transporte público ou gastar mais de uma hora dirigindo. E daí fica inviável para mim. E para eu morar mais perto do meu trabalho, eu vou ter que pagar um absurdo, porque eu não tenho dinheiro para pagar, entendeu? Então, eu acho muito caro, assim, o valor. E eles são... A cidade, assim, ele é pet-friendly também, ou os caras são meio enjoados para fazer isso? Então, o meu apartamento não é pet-friendly. Muitos prédios aqui não são pet-friendly. Geralmente, quando você está alugando, que você quer ter o pet, você tem que pagar a taxa extra, né? Para ter o direito ao pet. E eles não são. Aqui é meio difícil. Eu tenho amigos que moram, por exemplo, em New Westminster, que é a cidade vizinha aqui um pouco mais longe, e que até para conseguir mudar com bebê, eles estavam com dificuldade, entendeu? Não aceita casal que tenha filhos bebês, porque tem pessoas idosas que moram no prédio e não querem, entendeu? Então Engraçado. Tem alguns tipos de... tem algumas políticas, assim, meio estranhas, assim. Eu sei que esse casal, eles gostariam de... Eles estão no apartamento de um quarto e eles queriam mudar para um apartamento maior por causa que tiveram bebê e não conseguem achar, entendeu? Caraca. Então, essas coisas se tornam meio inviáveis. E olha, eles nem moram perto, eles moram em New West, que já é mais longe um pouco, é onde o aluguel é um pouco mais barato, não muito mais barato. Tu tem ideia, né? Para lá mais ou menos quanto é? Olha, quando eu fui procurar apartamento para eu morar, eu dei olhada lá em New West e os apartamentos com 2 quartos e um banheiro, 2 banheiros, estavam na faixa de 2.000. Eu não tenho olhado recentemente. Aqui onde eu pago é 2.300, eu já acho caro. Quer dizer, eu acho caro, mas eu sei que é barato para o lugar onde eu moro. Você está a quantos quilômetros do centro? De downtown, dá uns 10. 10 quilômetros, 2 pau e 300. Meu senhor. Porque, na verdade, sim, cara, é caro anyway, porque 2 pau aqui, se eu comparar, por exemplo, aqui com Quebec, 2.000 aqui seria um apartamento de luxo, entendeu? Ah, sim. Quer dizer, realmente é muito caro, pô. É muito caro porque, assim, a gente sabe que a média de aluguel aqui, quem paga caro, paga 1.000 e pouco. Quer dizer, se está pagando de 2 quartos para 2.000, exige você ter um bom preparo, né? 2.000 aqui é preço de aluguel de casa aqui em Ottawa. Em casa, um tamanho ok, assim. Uhum. Realmente é um custo bem alto. Eu tenho amigos que eles moravam numa região mais bonita ali da cidade, assim, por exemplo, mais perto do meu trabalho, até onde eles moram, e eu sei que há 2 anos atrás eles estavam pagando $4.000 no andar de cima só de uma casa. Era só o andar de cima da casa, com 3 quartos.
mas eram $4.000. A entrada era pelo lane, né, por trás, porque quem tinha o acesso pela parte da frente da casa era quem morava no andar de baixo. Então, a parte deles, eu acho assim... $4.000 mês. Isso não é trimestral. Cara, $50 mil por ano, cara, é um salário, cara. Você trabalha só para pagar a moradia. É para meia casa, tá? Cara, mas, porque a média de salário de Vancouver... É a média nacional. Exato, a média nacional. Ela não é de 180 mil. Vou dizer para vocês assim, o cara, tudo bem, o cara ganha, sei lá, líquido, 4.500, 5.000 e pouco. Aí ele e a esposa, os dois juntos, pagar 4.000, tudo bem, dá para tolerar, mas não é assim que funciona. Então, quando eu cheguei, alguns amigos me falaram, vai morar no West End, porque o West End, para vocês saberem, é um pedacinho da cidade que é a Vancouver bonita, toda bonitinha, walkable. Aqui aparece em série, assim, né? Aqui aparece em série, aqui eles mostram nas fotos, que tem, sabe, tudo de bonitinho, que tem a praia. É onde o Flash mora, a Supergirl mora. É o West End, tá? Que eles chamam de Best End. Então, no Best End, onde tudo acontece, é o Best End, e inclusive tem a English Bay, tem a praia ali e tal. Eu, na época, fui procurar apartamento para eu morar lá, porque alguns amigos recomendaram, olha, André, que é bom, tudo é perto, não sei o que lá e tal. Eu fui, né? Daí eu falei, mas, poxa, não dá, gente, é R$2.700 de aluguel para começar. Os apartamentos de $2 desculpa. 2,7. Isso assim, há 2 anos atrás, $2.700, apartamento de 2 quartos, com um banheiro só, bem menor do que o meu. Eu falei, não dá, gente, isso para mim é totalmente inviável, como é que eu vou, assim, a partir desse, entendeu? Esse era o preço mais barato que eu achei lá, não tem como. Aí eles falam, não, realmente, é um pouco mais caro, mas a gente prefere pagar isso para morar, ficar perto de tudo. Só que, tipo, no meu bolso não cabe, que bom que para outras pessoas cabem, mas no meu bolso não cabe, entendeu? André, quando a gente está entrevistando outras pessoas, geralmente você que faz a pergunta, eu vou pegar você agora. Como é que a cidade é dividida? Tem área residencial, comercial, industrial? Como é que é repartido, assim, Vancouver? Então, tem a área comercial, tem a downtown, onde tem mais comércio, né, bastante prédios de escritórios, tem... Mais perto de downtown tem algumas avenidas, assim, que tem bastante comércio, mas é meio que misturado, porque, por exemplo, aqui, se eu subir uma quadra aqui, se eu sair da minha casa e subir, porque é subida, uma quadra, eu já estou na Kingsway, que é uma avenida principal, que era a antiga... Kingsway é o caminho do rei mesmo. Era a antiga 1A, né, que era a antiga TransCanada. A Highway 1. Então, ali era o caminho deles, né, Então, é uma avenida bem importante que corta a cidade de oeste para o leste, e ela é toda comercial, assim, você entendeu? A Kingsway, ela é praticamente comércio desde o comecinho dela lá até o final. Então, você tem algumas avenidas, algumas ruas que são principais, assim, nos bairros e que elas têm bastante comércio. E daí, de resto, você tem as casas, entendeu? Então fica meio misturado, não fica totalmente separado. Você falou que a Metro Vancouver é composta de 20 tantas cidadezinhas pequenas? São 23, eu acho. Isso. Elas são, tipo, isoladas no sentido, elas são autossustentáveis no sentido, tem hospital, tem escola, tem tudo, tem polícia, tem. Cada uma? Tem. Todas elas são cidades independentes, cada um com os seus community center, com o seu school board, cada um com o seu esquema. O trânsito só que eu acho que é da Translink, a maior parte que engloba a Metro Vancouver inteira, né? É a Translink que faz, a empresa. É a empresa de transporte público. De transporte, Mas as outras coisas, hospital, não sei o quê, é bem separado. Eu acho que cada um tem o seu lugar, assim, cada pedaço de cidade tem o seu lugar. Vancouver não é assim muito conhecido por ter indústria, né, cara? Não é porque, né, aqui é green. Então, mas assim, a gente tem a BC, na verdade, eles têm bastante, assim, da indústria madeireira,
eles têm a indústria de metais, a parte de mineração, né? Tem, acho que ali o estaleiro, acho que eles constroem alguma coisa aqui no porto, né? E tem bastante movimento de carga no porto, mas e a indústria alimentícia, né? Em BC tem bastante coisa da indústria alimentícia, mas outros tipos de indústria é mais difícil de achar aqui, né? Pode crer. E no começo do programa falaste que a cidade ela não tem um grande planejamento urbano para você ficar se deslocando de carro, né? Isso significa que você consegue se virar bem só com transporte público ou bicicleta e coisa do gênero? Não. Não é que... Pensou. Não, é que assim, depende muito de onde você vai morar e de onde você vai trabalhar. Se você conseguir, como eu tenho um amigo que ele mora ali em Burnaby e ele pega só o metrô, só o SkyTrain e desce na porta do prédio ou 5 minutos andando do prédio onde ele trabalha. Sim. Ok, você entendeu? Você só pega o metrô e beleza. Mas se você morar em regiões onde você vai precisar do ônibus, aí você vai acabar ficando... vai demorar mais para você se deslocar para ir para os lugares, entendeu? Então, é isso que dificulta. Você acaba tendo um tempo grande de commuting, assim, dependendo de onde você mora. Então, é muito variável isso. Eu acho que acaba sendo um problema parecido com o de Toronto quando você tem um casal que trabalha fora. Porque vai ser difícil você conseguir que os dois vão trabalhar pertinho de casa, ou que vai só os dois pegar um transporte público que vai levar direto para o lugar de trabalho, entendeu? Pode crer. Então, automaticamente alguém vai ser assim penalizado nisso. Ou você vai morar mais perto do trabalho de um, ou vai morar mais perto do trabalho de outro, às vezes morar longe do trabalho dos dois. Depende. Não quer dizer que você consiga se virar. Eu já pensei só com bike e ônibus. Eu já tentei ir para o meu trabalho de bike, mas eu levo 1 hora também para ir de bike, ou eu levo 1 hora para ir de ônibus, mas aí se eu pegar e sair um pouco mais cedo para evitar o rush, eu consigo chegar lá em menos de meia hora, você entendeu? Entendi. Mas eu tenho que sair bem cedo, aí eu chego mais cedo no trabalho e fico lá mais tempo, porque eu prefiro do que ficar perdendo tempo no trânsito. Então, o troço mais eficaz para você se deslocar aí ainda é o SkyTrain, né? O SkyTrain. Desde que você esteja dentro da linha dele, né? Dentro da cobertura. Exato. Desde que você esteja dentro da linha de cobertura dele, assim. Mas é difícil você depender só do SkyTrain. Uhum. Tem bastante gente que mora ao longo da linha do SkyTrain. Sim. Mas muitas vezes você acaba precisando também de um ônibus. Influencia o preço de aluguel? Influencia, que tudo que é mais perto do SkyTrain é mais caro. Tanto que o apartamento que eu aluguei aqui já é um pouquinho mais longe do SkyTrain, é um pouquinho mais barato, tipo, já baixou $100, $200 em relação ao outro que estava mais perto. Você falou que tem ônibus, tem metrô e tem o SkyTrain, então você tem que colocar... Não, metrô e SkyTrain é a mesma coisa. Ah, tá. É a mesma coisa. E assim, eu também não quis morar do lado do SkyTrain, porque o SkyTrain é muito barulhento, né? Ele é aberto, ele não é subway. Então, pelo fato dele ser aberto, ele faz muito barulho até de madrugada, assim. Ele roda até, acho que 1 da manhã, e depois ele começa às 5 ou às 6, um negócio assim. É uma pausa curta. Daí eu falei, bicho, não dá, eu preciso dormir bem à noite, eu não vou... Eu sou uma pessoa que, para mim, não serve morar perto desse tipo de barulho, entendeu? Uma coisa que eu tava vendo dentro da cobertura da cidade, que tipo, a UBC fica no extremo oeste da cidade, né? E não chega a SkyTrain lá, né? Não chega, é ridículo. Isso é um troço muito bizarro, mano. Agora eles conseguiram aprovar a expansão da rede, da linha que vai até lá, porque antes eles estavam fazendo, mas não podia chegar na UBC. Porque a UBC, ela é terra de First Nations, tá? Ah, tá. As endowment lands lá, uns negócios assim. Entendi. Então é tudo complicado para fazer as coisas nessas regiões, né? Só que daí começou, acho que, ter muita pressão da população, porque são, outro dia, como eu falei, 80 mil trips para a UBC todo mês, por conta dos cursos, né? Cheio de estudante. Sim. Então, eles resolveram estender o SkyTrain até lá, deve ficar pronto, acho que em 2030.
Ele ia ficar para a primeira parte da expansão ia ficar pronto acho que em 2025 ou 2026. Daí quando eles incluíram a UBC, vai ficar pronto em 2030. Quer dizer, é isso que eu falo, assim, que parece que falta mão de obra para fazer as coisas. Uhum. Tudo demora uma eternidade, entendeu? E eu achando que Orwell estava sendo enrolado com o trenzinho deles. Exato, você viu só? Que você viu que você tá bem na paisagem, assim, você tá bem, ela tá bem no retrato. A gente demorou 4 anos para fazer um troço de 10 quilômetros, isso aqui vai demorar uma eternidade para conseguir ter esse lugar. Sem contar que... É interessante porque Vancouver é conhecido como um local que recebe muita gente estrangeira para estudar, né? Exato. Sempre intercâmbio de inglês e tudo, e geralmente quem está chegando não tem muito acesso a carro, essas coisas, então, geralmente o pessoal prefere usar o transporte público, e o transporte público não chega, né? O cara não chega assim, o trem não chega direto lá, você tem que parar no meio, descer, pegar um outro transporte para terminar o caminho. Então, o trem, ele tinha que chegar, na verdade, até Tuassen lá, que é o extremo lá embaixo, que vai lá para BC Ferries lá, que vai lá para a ilha. Sim. Porque pensa, só chega ônibus lá. Quantas pessoas pegam ônibus para ir usar o BC Ferries até Vitória, né? Uhum. Seria muito mais assim, viável, interessante, inteligente se tivesse o Skytrain até lá. Mas não tem, você entendeu? Então, essas coisas de Vancouver que, assim, da Metro Vancouver, vamos dizer, que me deixam, assim, um tanto insatisfeita, assim, com a administração da cidade. Porque, como se diz, Massaro, dinheiro, aparentemente, não falta, mas eu não consigo saber. Eu só posso acreditar que falta mão de obra para fazer todas essas coisas, né? Ou, às vezes, vontade mesmo, sei lá, prioridade. Já que a gente tá falando de grana, fala um pouco da tua experiência. Foi difícil conseguir teu primeiro emprego? Tipo, a cidade foi aberta em te contratar, usando assim teu estereótipo, mulher, imigrante morando no Canadá. Foi chinesa, né? Não chinesa. Então, já que vocês falaram aí do não chinês, vocês sabem que às vezes realmente o fato de não ser chinês, não falar chinês, em determinados setores dificulta mesmo assim, você fica em desvantagem, porque dependendo de loja, vai querer alguém que fale chinês, lá no meu departamento mesmo, a pessoa que atende as ligações telefônicas tem que falar chinês, entendeu? Então, você, em muitos setores de customer service, de serviços em geral, muitas vezes é preferível alguém que fale chinês do que alguém que não fale chinês, ou alguém de ascendência chinesa, né? Mas eu não tive dificuldade nesse sentido em relação ao meu trabalho, não. Eu já estou no segundo emprego aqui, o primeiro foi um escritório menor, de construção também, de developers, né? Eu trabalhava lá como Project Coordinator, que é a pessoa que vai fazer toda a parte de avaliação da documentação, de ver se os projetos estão de acordo com a legislação e não sei o quê, toda a parte de aprovação na prefeitura e tudo. Então, eu estava trabalhando com isso, mas eu não fiquei muito tempo lá não, porque a empresa era muito pequena e daí eu percebi que não ia dar para eu aplicar no meu PR, porque tinha que ser uma empresa um pouco maior, lá tinha poucos funcionários que eram PR ou cidadão canadense, não atendia o critério, e aí eu fui para um segundo emprego, e nessa empresa que eu estou, a empresa é muito boa, não tive nenhum problema pelo fato de ser imigrante, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ter filhos, não teve nada disso. Muito pelo contrário, assim, eles admiram bastante o fato da gente ter vindo de fora, ter estudado aqui, ter feito tudo de novo, né, e estar enfrentando esse desafio, assim, que é a imigração, né, isso é muito positivo. E, assim, Vancouver, uma coisa, assim, que se você precisa de emprego aqui, mesmo que você não fale muito bem inglês, você rapidamente consegue se virar, porque aqui tem uma demanda muito grande por pessoas no setor de serviços, entendeu? Então, qualquer área ou uma área mais específica? Não, a área de serviços que eu falo assim, pessoal para trabalhar em supermercado, para trabalhar em coffee shop, trabalhar em lojas, restaurantes, essas coisas, aqui a demanda é muito grande. Porque meio que desespero já, né? Porque é uma cidade turística, né? Turística, né? O turismo é forte aqui e
Então, por isso, até pela grande necessidade, eles acabam sendo bastante tolerantes assim, com o fato de alguém que chega aqui e não fala muito bem inglês. Mas isso para o emprego entry-level. Sim. Já para o emprego mais profissional, você precisa falar bem inglês, sim. Entendi. E em termos de grana, você acha que dá para sobreviver ganhando quanto em média? E eu vou te dar antes de tu começar a responder, eu li uma reportagem da Daily Hive que estava tentando listar quanto é o salário mínimo de alguém nos seus 30 anos morando sozinho em Vancouver. E eles chegaram à conclusão que você precisa por mês de em torno de $3.200 para conseguir viver. Mas, tipo, se eu olho o detalhamento das coisas, é bem apertado. O troço mais alto é, claro, né, questão de casa. Eles disseram que $2.100 para morar sozinho, uma pessoa só. E daí eles jogaram, tipo, groceries, $300 por mês. Então eu já deduzi, esse cara vai ficar comendo miojo o mês inteiro, né? Então, nessa base. É meio real um pouco, né? E mesmo assim, cara, $3.000 é 75 mil para cima de salário, né? Então, na conta grossa, se você ganhar 53 mil, que é a média de Vancouver, né, de acordo com o governo do Canadá, você tira cerca de 3.200 por mês limpo, tirando os impostos e tal. E, o estilo de vida eu achei bem apertado, assim. Seria bem... Você está vivendo para trabalhar, basicamente. O que tu acha, André, assim, quanto é um salário legal para você conseguir viver em umas 4 pessoas, por exemplo, assim, um casal e 2 crianças? Então, umas 4 pessoas, um casal e 2 crianças, em função do preço de apartamento, eu acho que é no mínimo, tá? Uns 80, porque você vai ter que descontar o imposto, mas é 80 do income da família. Você vai ter que descontar o imposto, que vai virar uns 60 e pouco, 60. Aqui mais ou menos é isso, tá, Berg? O Quebec é um pouco puxado. A gente que paga muito. Então, e aí, vamos dizer que com 60 livre, você consegue pagar as contas, assim, mas é só pagar as contas numa família de 4 pessoas, com 2 quartos, sem luxo, mas sem carros também. Entendeu? De qualquer maneira é alto, né? Porque não deixa de ser agora, alto. Porque 60 mil já é um salário, não é tão baixo assim 60 mil como salário. Não é. Então teria que ser os 2 trabalhando, né? E um salário aí, pelo menos uns 40 mil cada um, que dá um pouco mais do que o mínimo. Sim. Isso é viável, mas como eu disse, é apertado, é só para pagar as contas. Essa é a minha percepção, tá? Agora, eu achei esse valor aí para uma pessoa só meio alto, porque a pessoa não vai pagar 2.100 de aluguel, entendeu? Mas também não vai gastar os ridículos 300 de groceries, bicho. Você vai gastar mais. Acho que a pessoa que está aqui solteira, ele vai reservar uns 300 só para sair de fim de semana. Eu achei interessante porque, tipo, ele fala numa pessoa nos seus 30. Então, aos 30, você já supõe que o cara já passou, já parou de pagar a faculdade. Tem uma certa estabilidade, né? Sim, uma pessoa que está trabalhando só. Trabalhando para si. Tipo assim, agora não tô mais, tô só vivendo. Ele falou $3.200 para viver em Vancouver. Caraca. É louco, cara. É muito louco isso. Eu acho que uns 3 mil, assim, dá para a pessoa já viver algum conforto sozinho aqui, entendeu? Pessoal, a gente abordou esse tema, desculpa, eu vou ter realmente que sair, eu vou ter uma pequena urgência, meu filho tá precisando para buscar ele lá no local que vai fechar daqui a pouco, eu tenho que estar lá, senão ele vai ficar do lado de fora e é longe. Então, o pessoal tá ouvindo a gente aqui no Pode Deixar, desculpa vocês, mas obrigado aí pela atenção e continue o programa. Eu vou dar uma saída. Nós continuemos. Tchau, vocês. Tchau. Andréia, e esse lance, como tu acha que é a percepção a qualidade de vida das pessoas que moram aí em termos financeiros? Você acha que a população, em modo geral, ela tem um nível de vida confortável, que todo mundo tem casa, todo mundo tem onde morar, ou o pessoal é ultra rico? Como é que tu vê assim, a separação, assim, a divisão social econômica da cidade?
Então, falar bem a verdade para você, assim, muitas vezes eu me sinto pobre nessa cidade, tá? Eu me sinto muito pobre. Porque, cara, eu fico olhando, assim, as pessoas fazendo coisas e, tipo, vai para Grounds Mountain, vai não sei o quê, e eu falo, gente, para mim no meu bolso não cabe, entendeu? Mas a coisa que complica é que tudo que a gente faz aqui em casa é multiplicado por 4. Né? Então fica pesado. Agora, tem sim uma população muito rica, principalmente a população chinesa que vem aqui comprar os imóveis. Eles têm muito dinheiro e eles vêm para cá investir, eles vêm para cá estudar. Então, tem um amigo meu que veio recentemente de Ontário para cá e ele só falava assim, André, eu nunca vi tanta limousine juntos. Eu falava, pois é, bicho, aqui é assim. Eu agora, hoje em dia, já nem me chama atenção, eu já não vejo tanta limusine, mas assim, quando você chega, é uma coisa que te chama atenção, a quantidade de limusines que você vê trafegando, assim, pela cidade, sabe? Então, você vê que existe uma população que é muito rica, que tem muito dinheiro, e o meu feeling é que a cidade é feita para essas pessoas, entendeu? Não para mim. Não é para mim. Sim. Por outro lado, Vancouver é a cidade canadense, se eu não me engano, se ela não é a com mais, ela é uma das top, tem aí das mais, com o maior número de homeless. Opa! Então, existe uma quantidade muito grande de homeless aqui. Você vê sempre tem um semáforo ali que tem um cara pedindo. Nas estações de metrô você sempre vê pessoas. Tem flanelinha? Você está querendo dizer que tem flanelinha no sinaleiro? É sério mesmo? Tem um cara que eu vejo sempre no mesmo semáforo, que ele está sempre ali pedindo dinheiro. Caraca. Sabe? Então, tem essas coisas que eu não sei se é porque aqui é um pouco mais quente e essas pessoas acabam conseguindo viver aqui, apesar da condição de vida delas mais precária, né? A Hastings ali tem uma praça inteira que as pessoas vivem acampadas ali, né? Não sei se você conhece. Uma praça inteira de homeless? É sério mesmo? Não, é sério. A Hastings são algumas quadras assim que você passa, acho que pelo menos 2 ou 3 quadras que você passa, que o cenário assim é bem degradante, sabe? É bem... você vê as pessoas... Você vê seringas pelo chão, porque é o pessoal que usa drogas e tudo ali, né? Então você vê, eles tem aquela coisa de redução de danos, né? Eles recebem seringas para poder usar, para não se contaminar com seringa reutilizada. Então, sim. Eles estão ali, eles vivem ali, a região, assim, é bem feia e decadente, sabe? E outro dia eu passei até com meus filhos ali, para eles verem o que é uma pessoa que resolve só viver, se drogar e não sei o que, assim, entendeu? Sim. Um choque de realidade, mostrar o que tem um lado feio da vida, né? Então, eu passei com eles e mostrando tudo, eles ficaram, assim, impressionados. E tem uma praça inteirinha que eles moram lá, que eles se acampam lá e é bem pertinho de downtown, assim, é uma região bem feia mesmo, que ninguém posta no Instagram, porque não é bonito de se ver. Não é o troço que chama atenção no Instagram, né? Não é, claro que não é, e ninguém vai querer postar isso. Mas então, fala. Esse pessoal que é homeless, a grande parte é o quê? É usuário de droga? Ou o que? Eu acho que tem muitos que são, Massaro, mas para falar bem a verdade para você, eu não fiquei estudando muito esse assunto a fundo, mas assim, ali naquela região, sim, eles são. Tem muita gente que usa e é tudo. E é interessante porque é uma região, como você disse, né, perto do centro, é uma região bem... Sim, é do ladinho de Gastown, que é o centro velho, assim, que é onde tem bastante prédios, assim, com patrimônio histórico, né, tombado e tal, que é um lugar que o pessoal gosta de ir, que tem um monte de barzinhos e de restaurantes e tudo, tem uma vida noturna agitada, mas eu não gosto de ir lá, porque justamente eu evito ir lá para aquele lado da cidade, porque é muito ruim, sabe? Eu me sinto mal, entendeu? Nesse lance já que a gente começou a falar sobre isso, geralmente cidades onde tem a diferença social muito grande, a gente tende a ter um nível de criminalidade maior. Como é que essa questão de segurança em Vancouver?
Então, a gente até estava falando sobre isso antes no programa, né? Começar. Isso foi uma coisa que eu senti, assim, uma diferença grande quando eu mudei de Toronto para cá, e que foi uma das coisas que me deixou, assim, um tanto frustrada com a cidade, com Vancouver, porque eu me sentia muito mais segura em Toronto do que eu me sinto aqui, entendeu? As pessoas falam, mas Toronto é mais perigoso, não sei o quê. Não, Toronto, existem os crimes violentos, a gente sabe que saem nas notícias e tudo, mas muitas vezes eles são crimes entre gangues e assassinatos, infelizmente, acontecem. Claro, nada se compara ao Brasil. Pessoas, quando estamos falando de Canadá, estamos falando de Canadá. Nós estamos comparando com o Brasil, né? Os números são muito menores, não se compara ao Brasil. Mas, assim, existem os crimes que acontecem lá, mas eles são geralmente muito longe de você. Ao passo que os crimes que eu vejo acontecer aqui, eles são coisas que te afetam diretamente no seu dia a dia. Como, por exemplo? Entendeu? Como, por exemplo, eu sempre sou muito cuidadosa de não deixar nada visível dentro do carro, porque vão quebrar o vidro do seu carro e vão furtar, mesmo em estacionamento. Outro dia a gente foi num estacionamento, num prédio ali na Commercial Drive, que é a Little Italy, e no andar de baixo, o estacionamento é no underground, e meu filho tinha deixado assim, tipo, queria deixar o tablet dele dentro do carro, né, no chão, tá guardado, não sei o quê, e tinha pessoas, assim, de comportamento meio estranho ali, e era um ambiente, assim, um estacionamento que você via que não era nada seguro, sabe? Sim. Eu até evito deixar o carro lá. Então, tipo, a gente não deixa, você tem que não, traz isso aqui, daqui eu ponho na minha bolsa, vão ficar aqui comigo, não vão vacilar, pelo amor de Deus, né, tipo, vão vacilar no Brasil, eu não vou vacilar aqui também, entendeu? Pode crer. Cuidar, né, não pode baixar muito a guarda. Então, eu também voltar à noite para casa, eu já fui encontrar com amigos em downtown, e quando eu estava voltando à noite, você encontra muito homeless pelo caminho, e assim, às vezes eles vêm, não que eles vão te agredir ou fazer alguma coisa com você, mas muitas vezes eles nem estão com muita noção do que estão fazendo, se jogam em cima de você, entendeu? Sim. Eu não me sinto segura de andar em downtown à noite sozinha, não me sinto. Em Toronto eu andava direto, eu andava às 10 da noite, às 11 da noite, até porque estava um fio do caramba, quem que vai querer ficar lá fora, entendeu? Que está menos 10, nem tem ninguém lá fora para te fazer nada. Aqui em casa, como eu comentei com você, assim, todos os prédios aqui em Vancouver, isso é muito comum. Os prédios, eles têm uma placa do not proceed until gates fully closed. Então não vai embora até o portão estar fechado completamente. Exato. Você não pode nem entrar e nem sair sem o portão estar totalmente fechado. Você tem que ficar observando, porque tem o índice de break-ins é grande. Caraca. Eu ia até compartilhar aqui uma fotinho que eu tirei hoje de um lugar que eu estava, porque assim, o que é muito comum acontecer, deixa eu ver se eu dou um share screen aqui, é você ter isso aqui, share. Você falou que tem também um troço que você acabou vendo acontecendo aí, que você não tinha visto em Toronto, é que tem grade nos lugares, Essa né? aqui, exato, olha só. Olha só. As lojas são cheias de grades em vários lugares. Isso aqui é assim, não é só essa loja, esse lugar que eu fui. Isso é muito fácil. Eu tirei essa foto hoje na hora do almoço, porque qualquer lugar que eu vou, eu acho lojas assim, entendeu? O número de break-ins é muito grande. É a 15º do Canadá, né? Você estava até comentando que a gente estava vendo as estatísticas. Langley, que é a cidadezinha vizinha aqui na Metro Vancouver, é a terceira. É a sexta mais violenta. Mais violenta do Canadá inteiro, cara. Ela é a sexta mais violenta do Canadá inteiro, mas em termos de break-in, ela é a terceira. Nossa Senhora. E, né, Vernon, que é aqui British Columbia, é a quinta. Penticton, também não é muito longe, também está na lista. E Vancouver é a 15ª, entendeu? Então, assim, tem muito break-in por aqui, e isso é uma coisa que te afeta, porque é o seu dia a dia, Sim. Entendeu? Eu não me sinto nada feliz de morar numa cidade que eu vou passando pela Kingsway e eu vou vendo lojas com grades a avenida inteira. Eu saí do Brasil, um dos motivos era a segurança, né?
Quando meu vizinho deixou o muro mais alto, eu falei, opa, a gente está cada vez se trancando mais dentro de casa porque os bandidos estão à solta. Eu não quero isso para mim. Então, quando eu vejo isso aqui, isso é uma coisa que me decepciona muito em relação a Vancouver, é que eu não vejo muita coisa ser feita, não vejo ser feita, sabe? Não sei se falta polícia. Eu não sei se falta polícia, eu não sei se falta gente, eu não sei o que é, mas assim, uma amiga falou, será que é por causa do número de homeless? Mas eu não acredito que seja, eu acho que o que falta mesmo é law enforcement, sabe? É a polícia realmente estar ativa, tolerância zero, indo atrás disso. É um troço chato, porque quando a gente se resolveu, muita gente quando resolve sair do Brasil, não faz isso só por uma aventura, né? Você vai realmente querendo buscar uma qualidade de vida melhor, não querer se preocupar com corrupção, com violência, com desvio de verbas, etc, e você se deparar com uma realidade dessa, acaba destruindo às vezes o sonho de muita gente, né? É claro que eu tenho certeza que tem gente que vai querer morar na cidade, vai fechar os olhos para isso, né? Porque a gente já está acostumado com esse tipo de atitude quando está no Brasil. Você vê a violência se torna um troço tão corriqueiro, tão banal, que você já tem um instinto normal de querer fechar os olhos para isso, mas você vê isso acontecendo num lugar onde, a princípio, é um lugar que você buscou por causa da qualidade e por causa da segurança, por causa da estabilidade, é algo que te afeta diretamente. Então, se você fizer aquele trabalho de abrir os olhos e perceber a coisa ao seu redor, você vai ver que o céu não é aquele azul que está logo ali, né? Que tem defeito. Exato, Massaro. Você falou tudo que eu penso agora, tudo que eu sinto. É bem isso mesmo. Triste. Vamos pular para frente e me diz uma coisa. Colleges, universities, escolas. Como é que é? Tem college público na cidade? A gente falou da UBC. Você acha que tem essa coisa? E o que é forte na região? Assim, o que áreas que são mais fortes? Bom, as áreas fortes me pegou, mas assim, a UBC é uma instituição, uma universidade pública muito bem conceituada, né? Não sei se, eu já vi que ela estava entre as 50 melhores do mundo, mas eu não sei se em relação a todas as áreas ou algum nicho específico, assim, mas ela é uma universidade muito bem conceituada e tem muito estudante estrangeiro lá, né? Meus amigos que fizeram mestrado em engenharia lá na UBC gostaram. Rafael Bessa mesmo, que veio aqui, né, fazer o programa com a gente, o Rafa estudou lá e ele gostou bastante da instituição, assim, é muito boa. Aí tem a BCIT, que é British Columbia Institute of Technology, né, que é a menina dos olhos de ouro, que é a menina dos olhos, não é a menina dos olhos de ouro, é a menina dos olhos, acho que da British Columbia, aqui de Vancouver, porque é uma instituição muito bem conceituada. Ela é muito forte aqui, a BCIT, cara. É muito louco. Os empregadores aqui, eles colocam assim, BCIT Diploma Required, sabe? Eles não falam assim que eles querem um diploma de college. Claro que se você chegar com um diploma de outro college, principalmente se for outra parte do país, do Canadá, eles vão te aceitar, mas para eles, assim, é como se BCIT diploma fosse um diploma de college. A gente precisa de um diploma de college. Pessoal que vai da área de arquitetura e tudo aqui é BCIT, entendeu? Pessoal da área de técnica e tudo é BCIT. Caraca! Entendeu? É da tecnológica, é BCIT. É uma instituição bem grande, bem forte, muitíssimo bem conceituada também. Aí fora a BCIT e a UBC tem também tem o Langara College. Eu já ouvi falar bem e mal, tá? Langara, pessoal vai muito para o Langara para a área de business, mas já ouvi falar que o curso é meio fraco. Aí fraco comparado com o que também, né? Pois é. Né? Depende muito da formação de cada um, de onde cada um vem, do que cada um está esperando. Também tem o Douglas College, fica em New West, também é uma instituição assim, razoavelmente bem conceituada também, entendeu? E tem a SFU, que é a Simon Fraser University, que ela é americana, na verdade, ela tem um campus aqui
Então, eu sei que o pessoal consegue fazer, por exemplo, um mestrado na SFU, e mesmo assim, mesmo sendo uma universidade americana, eles obtêm o PGWP, porque o campus é no Canadá. Interessante. Eu tenho amigos que se graduaram, fizeram mestrado na SFU e aplicaram para o PR, e foi tudo normal, aplicaram para o PGWP, não teve nenhum problema, né? Pelo menos esse era o cenário. Agora, eu acho que tem muita coisa na área de tecnologia, na área também de medicina, para a área de environment é muito forte. Imaginei. Aqui, né? Então, nessas áreas tem bastante coisa. Mas o BCIT é um instituto tecnológico, então a parte de trades do BCIT é bem forte e os profissionais, assim, acabam, quem se forma na área de trades, conseguem bons empregos e bem remunerados, assim. Bem remunerados, assim, que eu digo, por exemplo, um plumber, um encanador, né? Um cara Sim. que vai ganhar uns $30 a hora, entendeu? 25 a 30, por aí. Salário bom. Um salário bom, não é um salário ruim, não. É um salário que muitas vezes o engenheiro está ganhando, principalmente se não tiver PENG. Pode crer. Né? Cara, é grana pra cacete. E para as crianças, como é que é a questão da divisão para a escola para as crianças? É que nem o resto do Canadá também, onde você tem aquela área de cobertura por... como é que chama? School board. É a área de abrangência, né? O catchment area que eles falam, né? Você tem que ver o seu endereço e daí ver se você qualifica para aquela escola. Mas como eu vim de Toronto, eu acho que eu vim um pouco meio mal acostumada. É que a diferença muitas vezes do que vem o pessoal do Brasil vem para cá direto e não sabe que pode ser diferente do que tem aqui. Pode crer. Então, em Toronto, eu sei que o que tem em Toronto não é em todas as cidades, nem mesmo em Ontário, mas assim, você vai na escola, você matricula teu filho na escola e no dia seguinte você está indo para a escola. É uma beleza, tão fácil. Pode crer. E se você precisa se você mora mais de uma milha da escola, tem o ônibus escolar que passa na sua casa, pega seu filho. Achava uma maravilha isso, né? Aí eu mudei para cá, eu cheguei aqui, você não vai na escola, você vai no school board. Pô, que saco, tá bom, vou lá no school board. Você vai no school board, tem uma fila enorme, aí você fica lá na fila, daí teus filhos têm que fazer uma prova, fazer acho que prova de inglês, prova de matemática, prova assim, né? Tá lá. Aí eles vêm, né, colocam seu filho só para fazer um assessment, na verdade, essa prova não vai reprovar ninguém. Sim. Aí eles veem qual escola que tem vaga, eles vão pesquisar qual escola que tem vaga, dali umas 2 semanas eles vão te ligar. Porra, 2 semanas para conseguir descobrir qual tem vaga? Pois é, bicho, eu acho que é a tal da falta de pessoal aqui, sabe? Tudo eu boto a culpa na falta de pessoal para trabalhar aqui, porque tem tanta gente que vem de fora para cá, só para morar e para assim, né, que investe aqui, que vem só estudar, que falta gente para trabalhar. Então, eu acabo botando a culpa nisso. Então, assim, eu chego lá no school board, eles demoram umas 2 semanas, nós vamos fazer a pesquisa de qual escola que tem a vaga, e daí eles vão te ligar. Daí me ligaram, e eu falei, vai ser escola perto da minha casa? Não, nós vamos ver qual que tem. Porra! Ah, mas isso daí, se não for na escola perto da minha casa, vai ter ônibus? Não, aqui não tem ônibus. Aqui o ônibus é só para criança que tem... Quase foi chá voando agora. Special need. Aqui os ônibus, você vê alguns ônibus escolares por aqui, mas são só para as crianças com special needs. Caraca, entendeu? Sério? Então eu fiquei muito putérrima. Assim, logo que eu cheguei, eu falei, que raio, como que não tem ônibus? E na época não tinha vaga perto da minha casa. As crianças tinham que estudar na escola mais longe, e daí na escola mais longe eu tinha que pagar eles o ônibus de linha para eles irem, né? Tu tem que pagar ainda para as crianças ir para Sim, escola? você paga o transporte público, daí não tem ajuda nenhuma, você paga do seu bolso, você tem que levar, você tem que buscar. Então, essas coisas assim que me senti assim, poxa, mas eu acho que Vancouver School Board não está cuidando muito bem, assim, não está sendo muito... ajudando as famílias, sabe? Pois é, dando cara. mais estrutura, assim, porque a gente paga tanto imposto, né? É tão diferente, porque todo o Canadá é conhecido por ter uma política mais social, né? De inclusão social para todo mundo, de poder oferecer. Exato. Agora, é a segunda surpresa que eu tenho aí, porque eu sabia que a saúde você também tem que colaborar parcialmente, né?
Isso. Aí agora também o transporte das crianças você também tem que pagar. Você também tem que pagar. Aí agora esse ano eu consegui mudar para cá. Eles conseguiram vaga na escola perto, mas daí você, tipo assim, eu não saio daqui mais desse apartamento de jeito nenhum, você entendeu? Porque eu já fico falando, por quê? Como é que funciona aqui no Canadá? Você só vai saber se vai ter vaga na escola depois que você levar o teu endereço, né? Então, se eu mudar daqui para outro lugar e chegar lá e não tiver vaga, eu vou começar com o meu nightmare, né? Com o meu pesadelo tudo de novo, de criança morando longe de escola, ter que levar na escola, não sei o quê. Então, fico aqui onde eu estou morando, você entendeu? Porque não mexe, que senão estraga. Então, falta isso, sim. Mas a questão da saúde, sim, a gente paga R$37,50 por mês, no máximo acho que 75 por família, mas eles falaram que a partir do ano que vem eles vão parar de cobrar. Não shit your luck, né? Caraca. Cara, então é assim. Daycare aí, eu sei que as tuas crianças são grandes, tu não precisar ir para daycare, mas tu tem noção de quanto é e como é para conseguir daycare por aí? Bom, o que eu escuto falar de todo mundo que vem para cá e precisa é que é caro, mas eles estão agora melhorando, a província está com algumas iniciativas de ter mais daycare e dar mais subsídios, mas até recentemente o que eu sei é que era caro, 1.500, 1.800 por um daycare o dia todo, né? 800 pila? 1.800. Caraca, peraí, isso daí, caraca. 1.800 pila. 1.500, 1.800 por um daycare o dia todo. Não sei se tem mais caro do que isso, mas esses foram os valores que eu ouvi falar. E você tem que entrar na fila logo que você fica sabendo que você tem o bebê, né? Que você vai ganhar bebê, né? Então, mas eu não sei. Ó, minha amiga que voltou de licença maternidade recentemente, ela voltou no começo do ano e ela mora em Richmond. E ela conseguiu o daycare. Então, eu acho que talvez não esteja agora com toda essa fila, não, né? Mas antes eu sei que tinha. Mas é bom ficar de olho, né? Se engravidar, já vai se informar, né? Não fica esperando o bebê nascer, não. Porque tem algumas cidades do Canadá que você, antes de ficar grávida, você já tem que dar entrada no daycare para conseguir vaga. Mas também com a licença maternidade de 1 ano, se você der entrada quando o bebê nascer, você ainda tem 1 ano também, né? Pode crer. Vamos falar de lazer? Vamos falar de diversão. O que tem aí para fazer na cidade? Né? Cidade verde, light, green, socially acceptable, blá blá blá. O que tem para fazer em Vancouver? Então, Vancouver realmente tem muita área verde. Você tem alguns community centers que você pode ir com seus filhos para algumas atividades de fim de semana, tipo, às vezes tem piscina. Eu gosto de ir com os meus no ice skating, porque é um lazer um pouco mais barato, assim, dentre os pagos, né? Aqui tem aquelas atrações turísticas de Science Center, Science World, né? Tem também, que mais? Eu sei que a galera que gosta de série de TV e filmes também tem um monte de lugar para se divertir, né? Porque tem a cidade e a região é cenário de um monte de série de TV e um monte de filme. Principalmente durante o verão, né? Mas você sempre vê filmagens por aí acontecendo, você acaba tropeçando em alguma. Ali em West eu já vi bastante acontecer várias vezes. Às vezes você vê assim ruas sendo fechadas aqui para ter as filmagens e tudo, em downtown também. Tem o aquário, mas esses aquário, Science World, não sei o que, esses são os passeios caros, entendeu? Eu para ser bem honesta, eu nunca fiz passeio de turista, assim, aqui, porque como eu tenho que multiplicar a tarifa por 4, fica puxado para mim, entendeu? Pode então eu não faço. Eu prefiro ir nos passeios que eu não tenho que pagar, o que eu pago pouquinho. Então, vai no Community Center, que o drop-in é $6, ou eu vou onde a gente foi fazer hiking com as crianças, fazer uma trilhazinha ali, a gente acha que é uma boa maneira de a gente tirar eles de casa e do videogame e fazer se mexer. Geralmente o hiking é de graça, né? Você não precisa pagar para fazer hiking, né? Tem bastante aqui, bastante lugares para você caminhar, fazer passeio de bike, caminhar, as coisas você tem. Bastante lugares para ir aqui, entendeu? Eu dou preferência para esses passeios, para eles serem mais
acessíveis. Tá certíssima, cara. Tem que tirar as criaturas de dentro de casa. Exato. E aqui aproveitar que no verão não chove tanto, né? Agora não tá chovendo, tem vários dias com sol, então a gente tem aproveitado isso. É verdade. Você lembra daquela série de TV Smallville? Que era o Super Bowl? Eu já ouvi falar muito, e o pessoal falou que foi filmado aqui, né? Eu não assisto, Márcio. Eu sei que você não é uma mulher de televisão e afins, mas a fazenda deles, eu não sabia, um amigo meu que me contou, fica ali ao sul de Aldergrove, eu acho que Aldergrove é algo assim. Aldergrove. Eu passei ali porque ali tem uma winery, mas principalmente porque ali tem a fronteira border. Sim. E ela é bem mais vazia que as outras, então eu gosto de passar por lá. Massa! Lá não tem fila de espera, viu, pessoal? Aldergrove, em vez de vocês irem para Pacific aqui, que é essa que todo mundo vai para cá não, anda um pouquinho mais e pega Aldergrove, que você não tem que ficar na fila. Eu vou dar uma dica, se você for desses cinéfilos ou seriéfilos, entre no site fansofvancouver.com, que tem um monte de coisa lá, tours de séries de TV, de filmes e tal, que umas paradas bem interessantes. Não é o teu caso, eu sei que tu não é muito ligado nessas paradas. E, a gente já tá começando a falar dessa história. Digamos que você ficou de saco cheio da cidade. O que é que tem para fazer ao redor? Tem bastante coisa, né? Tem que visitar... Tem que passear na Vancouver Island, conhecer Vitória, lá tem muitos passeios bonitos, lugares interessantes para ir. Você pode descer aqui um pouquinho e ir para Seattle, né, Estados Unidos, também tem bastante coisa legal, gostoso para ver. Também até Portland, um pouco mais longe. Se vocês forem a Portland, vocês vão no museu que tem lá da Ciência e da Indústria, OMSI, Oregon Museum of Science and Industry. Não fica só no shopping, vai no museu, que o museu lá é muito legal. Porque o povo aqui tudo vai para Portland para ir no outlet que tem lá. Sim. A gente perdeu 2 tardes no museu do Science lá, porque era tão divertido que, cara, não deixe de ir. Aí, o que mais? Você que é uma criatura de avião, eu tenho uma amiga... Eu tenho uma amiga que mora ali em Seattle, né? Ela e o marido, a Adri e o Thales. Adri, beijo pra vocês. Ela é comissária na Alasca. Olha que legal. Ela vive postando umas paradas bacanas. E a fábrica da Boeing, tem uma fábrica da Boeing ali em Everett. E ela disse que é muito massa você passear. Então, eu fui no Museu da Aviação lá, né? Então agora eu vou ter que ir de novo para ir na fábrica da Boeing, porque eu não fui na fábrica passear. Mas eu tenho vários amigos meus trabalhando na Boeing. Gente que veio da Embraer para Boeing. Pode crer. Fica a dica. Fica a dica, pessoal. Alguns vieram já com green card. Foi um processo longo e tudo, mas conseguiram. Mas voltando aqui, passear em volta de Vancouver, aí assim... Tem que sair e explorar o entorno aqui, tem muita coisa. Squamish, indo para o norte, que eu tenho uma obra que eu estava trabalhando lá. Squamish é considerada a capital recreacional do Canadá, e tem muita coisa para fazer lá, de trilha e tudo, né? Qual o nome do lugar? Squamish. Squamish, tá. Squamish. A Bibo que mora lá, não é? Não, a Lu, do Fala Maluca. A Lu mora lá, pode crer. A Lu mora lá, acredito que mora ainda. Então, aí eu gosto muito de Squamish, assim, do City Sky Gondola, que foi um passeio bem legal que a gente fez. É muito lindo lá. E deixa eu ver. Aí também, né, tem Whistler, mas aí quem gosta de esquiar, não é a minha praia, Grouse Mountain. Tem um monte... Não tem praia lá mesmo, né? Não tem praia. Daí, e o negócio é baixar um aplicativo. Tem um aplicativo que a gente baixou, chama All Trails. Daí você começa a explorar as trilhas que tem aqui em volta para você sair, passear. Esse tipo de passeio, assim. Se você quer passear numa área verde, aqui tem bastante área verde para passear, entendeu? É o lugar que você escolheu, né? É o Massachusetts. Não. Agora, vamos para o finalmente do programa. Associação de Ajuda Imigrante ou Associação de Brasileiro. Tem?
Eu não sei se tem uma associação de brasileiro aqui. Eu sei que tem uns restaurantes brasileiros e tem uma associação que tem um projeto. Eu acho que tem uma associação porque tem o projeto Curumim, que é um centro cultural aqui. Eles têm atividades culturais para as crianças que moram aqui continuarem inseridas assim na cultura brasileira e lendo em português. Então, acho que tem teatrinho, tem um monte de coisa. Eu devia ter feito a minha tarefinha e pesquisado mais sobre essa associação, mas... Eu já tinha ouvido falar nela, é a tal da Oficina Curumim que tem aí. Oficina Curumim, exatamente. Então, eu sei que tem isso. Mas, de resto, sim, não sei muita coisa de associação de imigrantes, talvez porque eu cheguei aqui já imigrada, né? Sim. Imigrada, assim, já meio... Já quase nativa, né? Mas também tem o tal dos grupos de Facebook, né? Brasileiros em Vancouver. Vancouver para brasileiros. Então, assim, uma pessoa que chega, que tem o grupo do WhatsApp, que é Raincouver, que daí, quando começa a nevar, chama Snowcouver, aí quando é verão é Summercouver, às vezes Summercouver. Então, assim, Vancouver é uma cidade que você tropeça em brasileiro o tempo inteiro, assim, também. Então, um brasileiro aqui não vai se sentir deslocado, não vai sentir falta de encontrar alguém, não vai ser difícil. Na verdade, olha, difícil é não encontrar brasileiro. Sacanagem. Mas tem muito chinês, mas assim, a gente escuta muito brasileiro. Eu fui ontem fazer a tal da trilha e daí tinha um pessoal sentado no parque lá, tudo brasileiro conversando. Falei, nossa, né? Caraca. Tinha muito mais chinês lá, mas tinha brasileiro também. André, agora aquele momento da verdade. Olha para essa lente aí na sua frente, me diga. Diga, o que você acha de mais interessante na cidade e o que você acha de no way você? O que eu acho de mais interessante na cidade? Abrace o ursinho, abrace o ursinho. Abrace o ursinho do amor e pensa, André, o que eu acho mais interessante nessa cidade? Tô fazendo esforço, massa, eu juro. Eu acho que, assim, Vancouver como uma cidade para você vir passear como turista é um destino, assim, muito interessante. É um lugar ótimo para você passear, entendeu? Como turista. Acho que é isso que eu posso dizer de bom. Mas a coisa ruim é o problema de que as contas não fecham, principalmente para as grandes famílias, entendeu? Para as famílias com mais do que 2 pessoas, assim, né? Para a família com 3, 4, que de repente não está ganhando muito todo esse salário, assim, né? Então, eu acho que o fato de não conseguir atender, assim, a expectativa, assim, de você mudou, você imigrou, você fez um college, você arranjou um emprego que não é ruim, você arranjou um emprego que é bom, e mesmo assim, viver aqui continua sendo muito caro para o seu bolso. Entendeu? Então, sabendo que no Canadá existem muitas cidades onde viver é muito mais viável do que aqui, eu acho que isso é uma coisa que me frustra, assim, tipo, eu sinto, assim, Vancouver não é uma cidade para mim. Pode entendeu? crer. Eu sou uma pessoa, assim, que nem, eu tenho muitos amigos que eles falam assim, qualidade de vida para mim é eu poder ir para a montanha no final de semana. Então, eu adoro poder passear no final de semana, sair com os meus filhos, mas o meu dia a dia tem um impacto muito bom, muito grande para mim no que é qualidade de vida. E o dia a dia em Vancouver, para mim, acaba não sendo um dia a dia muito leve, sabe? Então, isso que eu acho que pesa para mim. Até teve uma vez alguém perguntou lá no Instagram, né? Mandou uma pergunta assim, é só a Andréa que detesta Vancouver ou você detesta também? Então, veja, né, deixa eu aproveitar e falar assim, não é que eu detesto Vancouver, é que Vancouver, infelizmente, não foi muito compatível, assim, com a minha realidade aqui, entendeu? Viver em Vancouver, para mim, é uma coisa difícil financeiramente falando, e eu acho que é para muita gente. Tanto é que comentário que a gente ouviu, que eu ouvi ontem, né? A Carol
está indo para Ottawa, né? Já foi até quando esse programa for ao ar, Carol já está em Ottawa, né? E uma amiga em comum nossa falou assim, nossa, ninguém fica aqui. E ela falou assim, pois é, agora que você falou é que eu me toquei. Isso lá no Facebook, né? Porque realmente é isso, as pessoas não ficam aqui, porque é muito caro ficar aqui, entendeu? Então acaba tornando a coisa inviável para muita gente. Pode crer. O teu último conselho, o que você recomenda para quem está pensando em migrar e se morar em Vancouver, especificamente? Então, hoje eu ainda ouvi uma pessoa falando assim, minha filha está pensando em estudar em Vancouver, mas o dinheiro está curto. Quando alguém fala assim, dinheiro curto, Vancouver, essas coisas não podem estar juntas na mesma frase. Não podem estar juntas na mesma frase. Vancouver não é um lugar para onde o dinheiro está curto, você vai vir, entendeu? E a gente sabe que com o dólar a R$3, é muito difícil o dinheiro estar longo, né? Numa situação dessa. Então, eu acho que Vancouver não é um bom destino para quem quer vir estudar, entendeu? Para quem está começando a trabalhar. Eu acho que o Canadá é um país grande, é um país lindo. Todo mundo fala assim, mas a natureza em Vancouver é exuberante. Gente, a natureza no Canadá é exuberante. O Canadá tem muitos lugares lindos de norte a sul, de leste a oeste, entendeu? Você vai encontrar um lugar bonito, agradável para você morar, que não precisa custar tão caro. Pode crer. Entendeu? Então, pesquise mais. Eu falo isso, mas eu sei que as pessoas acabam vindo para cá, mas eu continuo insistindo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pode ser essa a frase final do programa? Nosso trabalho a gente faz, né, cara? Tentar abrir os olhos das pessoas. Exato. Abram os olhos, abram o coração. O Canadá é lindo. O Canadá inteiro é lindo. Como diz o ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Então, temos um programa? Hoje só nós dois aqui no fechamento desse programa, né? Temos um programa! Ursinho do amor apareceu aqui para dizer tchau. O amor venceu. O amor venceu. André conseguiu ficar suave esse programa todo. Quer dizer, eu acho que consegui, né, pessoas? E como é que é a frase do programa mesmo? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Frase do tempo da minha avó. Nossa, mãe. Ai. André, eu vou agradecer essa presença aqui, porque ficar dedicando o domingão para ficar gravando podcast é uma coisa que a gente precisa agradecer, com certeza. Obrigado por ter dado a sua opinião, ter dado esse panorama legal para todo mundo. É bom que a gente... Eu tenho certeza que vai ter gente dizendo que é mimimi, né? Que exagero, etc. Mas, pessoas, de novo, isso daqui é um programa opinativo, a gente não está aqui para dizer que é uma coisa ou outra para vocês. Pode ser que você tenha condições de vida muito boas. Em Vancouver, você nunca vai se deparar com as coisas ruins. Então, talvez você tenha uma percepção bem diferente. Mas não é o caso, né? Eu acho que é importante a gente ficar com a mente aberta, os olhos abertos, para todas as opiniões diferentes que brotarem aí, porque discutir é importante. Discutir pelas razões certas. E outra coisa, quando você discute, você não necessariamente precisa estar certo. Você tem que estar pronto a confrontar as suas ideias. Exato. Temos um programa, né? Temos um programa muito maravilhoso. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês, muito legal. Vocês continuam escutando a gente agradece muito todo mundo que nos acompanha, que nos compartilha, que nos dá like, que nos recomenda, que nos odeia, que nos critica, etc. É muito bom a gente saber que vocês acompanham a gente. Quer pedir que vocês continuem divulgando o programa, vá lá no iTunes, dê lá 5 estrelinhas pra gente, por favor. Não custa nada, é rápido isso, ajuda bastante a gente. Redes sociais, compartilhem os programas que vocês escutem, é rapidinho. Você tá lá se você está assistindo no site do Canadá agora, se você está vendo esse podcast no YouTube
ou está escutando pelo site do Canadá Agora, tem um botãozinho lá de compartilhar no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Pinterest. Só clicar ali, é rapidinho para vocês compartilharem, ajuda bastante o nosso trabalho. E se você não tiver nada disso, converse com seus amigos, apresente os podcasts, apresente essa mídia maravilhosa para as pessoas, diga o que a gente está fazendo aqui. E, bom, você pode estar mudando a vida da pessoa. Não necessariamente ela pode escutar o Podeixar, mas a mídia em si é muito rica, né? Ela vai muito, né? Ela transcende fronteiras, transcende tempo e espaço, praticamente a gravidade. Vocês encontram a gente em todas essas coisas, essas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tudo com o nome de Canadá Agora. Vai lá, acompanhe. A gente está sempre trabalhando, trazer coisas novas para vocês, e a gente quer a colaboração de vocês. Se tiver uma opinião, sugestão de tema, precisando de uma ajuda, de uma coisa, quiser saber qual é a raiz quadrada de 3, a gente também pode fazer esse cálculo para você, não tem problema. Tem calculador para isso. E você vai escrever para o contato@canadagora.com, que a gente responde. Agora está um pouco mais rápido, a gente está respondendo um pouco mais rapidinho para vocês. Estamos melhorando. Chega, dona Andréa. Chega. Então, chega. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo, e semana que vem, com alguma sorte, a gente está aqui de volta com mais um Pode deixar. Grande abraço. Tchau. Tchau.